Meus irmãos, desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Depois de ouvirmos esses lindos louvores, convido-os a meditarmos por alguns minutos na palavra do Senhor. Faremos uma leitura no Salmo de número 46. Salmo 46. Glorifico ao Senhor por mais essa oportunidade. Agradecer a Deus pela vida, pelas condições que deu, pela minha família, pela Igreja do Senhor Jesus, pela vida do nosso pastor, que sempre tem nos abençoado, pela vida dos líderes do Departamento da Família, pastor Luiz Carlos Ferreira, pastor Luiz Carlos Bonfim, que nos fizeram esse honroso convite para estar ministrando nessa noite a palavra do Senhor. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia ou na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem com a sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele proferiu a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode glorificar a Deus por este salmo? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem estar assentados. Para aqueles que têm a Bíblia que traz a epígrafe do salmo, na epígrafe está escrito que esse salmo é de autoria dos filhos de Coré. Os filhos de Coré, eles foram alguém que chamaram a atenção do Senhor, porque a Bíblia Sagrada nos diz que Coré, Abirão e Datã se uniram em uma rebelião contra a liderança do homem chamado Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus para livrar o Egito, para livrar Israel do Egito, da casa da servidão, e conduzi-los pelo deserto até Canaã. Quando Israel estava iniciando a sua jornada rumo a Canaã, vendo esses três homens, a grande liderança que Deus havia colocado sobre Moisés, e invejosos da honra que Deus havia lhe concedido, então se rebelam contra ele. A Bíblia Sagrada diz que a terra se abre, Abirão e Datã são engolidos vivos juntamente com as suas famílias, porque estavam apoiando o ato de rebelião. Porém, os filhos de Coré são poupados, porque Deus não castiga o justo com o injusto, não é? Pedro, na sua segunda carta, fala sobre isso. No dilúvio, pereceram todos os injustos, porém Noé e a sua casa foram poupados. Em Sodoma, pereceram todos aqueles perversos pecadores, mas por causa de um justo que tinha naquela cidade, Deus enviou 2 anjos, os quais pegaram Ló e a sua família pela mão e tiraram para fora da cidade. A mulher virou uma estátua de sal porque olhou para trás, mas se tivesse olhado para frente, também teria sido salva por causa
de Ló, que era um homem justo. Então, diz-nos a história que os filhos de Coré, eles não compactuavam com a rebelião do seu pai. E eles se colocaram ao lado de Moisés. Então Coré, com mais 250 apoiadores, levantaram os seus incensos diante do tabernáculo e esperavam que Deus viesse aprovar a rebelião que eles estavam realizando. Porém, desceu fogo do céu e consumiu Coré com os 250 rebeldes. Mas a família de Coré foi poupada. E Deus escolheu eles para a área musical, não é? Os filhos de Coré escreveram vários salmos que são hinos de louvor ao Senhor. Eram entoados durante as cerimônias de adoração ao Senhor e são entoados pelos judeus até os dias de hoje, e nós temos como a palavra de Deus que fala conosco os salmos. Os filhos de Coré, de geração em geração, estiveram diante da presença do Senhor, adorando o nome dele. Davi colocou eles para louvar no templo, e no templo eles glorificavam o nome do Senhor através do louvor. As gerações se passaram, e nos dias de Ezequias, os filhos de Coré estavam presentes. A Bíblia Sagrada diz que Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade. 2 Crônicas, capítulo 29, relata que Acás, pai de Ezequias, foi um rei terrível, foi um rei ímpio, um rei perverso. Ele estendeu a idolatria por toda a nação de Judá. Acás entulhou o templo para que ninguém pudesse adentrar dentro do templo para adorar o Deus verdadeiro, não é? Abrir um parênteses para dizer aqui que até hoje tem gente entulhando o templo. Quem é o templo? O templo somos nós. Tem muita gente entulhando o templo com adultério, tem gente entulhando o templo com ódio, tem gente entulhando o templo com a mentira, porque o Senhor não habita onde o pecado habita. Quando nós permitimos o pecado adentrar, o Espírito Santo se retira. Mas aquele que purifica o templo está aqui nessa noite, para fazer de nós um vaso novo, um vaso de honra e de glória na sua presença. Aleluia! Ezequias, apesar de ser filho de Acás e contemplar todas as maldades que Acás fazia, ele tinha uma mãe que se chamava Abia. E Abia era uma mulher temente ao Senhor. Sabendo ela que Ezequias iria suceder Acás no reinado, Abia traz Ezequias para perto e vai ensinar os estatutos do Senhor para Ezequias. Até que descesse o temor ao seu coração. Ezequias, através da sua mãe, vai conhecer a Deus. Quais os projetos que Deus tem na vida dos nossos filhos? Pode ser que nós não saibamos a grandiosidade dos projetos que Deus tem com a nossa família. Mas assim como a Bia, nós temos também a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor, para que quando Deus revelar os seus mistérios, as suas promessas se tornarem realidade, os nossos filhos estejam à altura e no temor do Senhor exerçam algo que vai engrandecer e glorificar o seu nome. Ezequias, então, quando assume o reinado, ele vai totalmente contra as ações de Acás, seu pai. Acás construiu ídolos por toda Jerusalém. Diz os historiadores que cada esquina de Jerusalém havia um altar erigido a um ídolo, a um falso Deus, a um demônio, porque Acás abandonou a Deus por completo. Deus o angustiou devido ao seu pecado, fez ele cair no leito da enfermidade. Mas mesmo assim, Acás não se arrependeu. Na sua angústia, ele pecou ainda mais gravemente contra o Senhor. Fez aliança com a Síria, trouxe os deuses da Síria para Jerusalém, para as cidades de Judá. E então foi ferido de morte, morreu, e Ezequias se assentou no trono. Quando Ezequias se assenta no trono,
a primeira atitude dele é restaurar o templo, porque sem restauração o Espírito de Deus não pode habitar. Quando Elias fez aquele duelo, aquele desafio lá no Monte Carmelo, antes dele orar ao Senhor, ele restaurou o altar que estava quebrado. Sem restauração não existe operação divina. Deus não vai habitar se estamos vivendo uma vida pecaminosa. A presença de Deus não vai descer se vivemos uma vida de relativização do pecado, uma vida relativizando a santidade do Senhor. Mas aonde o templo está purificado, ainda que seja um templo pequeno, ainda que seja cheio de limitações, mas a presença do Senhor se torna realidade. Aleluia! Ezequias manda os sacerdotes e os levitas purificar o templo. Tinha tanto entulho que eles levaram uma semana para tirar os entulhos, os lixos, as imundícias que havia dentro do templo. Quando o templo estava purificado, então Ezequias diz agora, o culto ao único e verdadeiro Deus vai voltar aqui para o templo de Jerusalém. E então ele começa a inflamar aquele povo, o avivamento começa a se realizar em Jerusalém, em todo o Judá, para o povo se voltar para Deus, para o povo abandonar os ídolos e glorificar aquele que é o único Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel e o Deus desta igreja. O povo se anima, o povo se ajunta para oferecer sacrifícios. Os levitas que já haviam abandonado o serviço religioso devido às ações malignas de Acaz retornam. E eles são purificados, os sacerdotes retornam, começam a oferecer holocausto novamente ao Senhor. E Deus começa a abençoar novamente a nação de Judá. Ezequias disse, já reabrimos o templo, mas está faltando o louvor. Vamos voltar a cantar os hinos de Davi, os hinos de Asaf, porque Deus habita no meio dos louvores. Viu, Maestro Júnior? Esse serviço que você está fazendo ao Senhor, Deus está vendo lá do céu, porque Deus habita no meio dos louvores. Quando abrimos a nossa boca para entoar hinos ao Senhor, Deus se move em nosso meio para nos abençoar. E os levitas abrem a boca, desenferrujam a garganta, e o nome do Senhor começa a ser glorificado novamente através do louvor. Tudo porque existiu uma mulher que preparou Ezequias para o reinado. Não preparou intelectualmente, mas preparou espiritualmente. Aleluia! Veja a responsabilidade de um pai e de uma mãe. Veja a influência que Ezequias trouxe para milhares de pessoas, para todas as nações vizinhas, porque uma mulher decidiu ensinar o menino no caminho que ele deveria de andar. A Bíblia Sagrada diz que Ezequias, então, restaura o culto, o templo é purificado, o louvor de exaltação ao Senhor se torna uma realidade, mas diz, não está bom ainda, porque faz muito tempo que nós não sacrificamos a Páscoa. E a Páscoa é uma ordenança do Senhor. Nós precisamos trazer de volta o cordeiro para ser sacrificado, porque sem o cordeiro não tem salvação. Sem o cordeiro não tem redenção. Sem o cordeiro não tem perdão. Sem o cordeiro não tem justificação. Nós precisamos sacrificar o cordeiro pascal. E então a Bíblia Sagrada diz que Ezequias manda mensageiros, não só na nação de Judá, mas também por todo Israel, o reino do norte. Desde Dan até Berseba, os mensageiros saem, convidando os filhos de Naftali, de Zebulon, os filhos de Benjamim, os filhos de todas as 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que alguns zombaram deles, mas outros se humilharam e vieram a Jerusalém, cada um trazendo o seu cordeiro, ervas amargas, pães ázimos,
para que pudessem sacrificar a Páscoa ao Senhor. A Páscoa tinha dois sentidos: relembrando a saída do Egito e profetizando a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. Deus se agrada do que Ezequias estava fazendo, porque aonde tem temor, ali Deus estende a sua mão para abençoar. Aonde tem sacrifício, ali Deus está junto para dar o livramento. Aonde tem alguém que aplica a palavra de Deus ao seu coração, Deus está nesta casa, nesta família, nesse ministério, nesse empreendimento. Deus está com a boa mão estendida. Muitos não sabem o segredo do teu sucesso, da tua bênção, da tua família, aleluia, mas Deus nessa noite está revelando: o mistério é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, não viver uma vida de aparência, mas aplicar a palavra do Senhor ao nosso coração, deixar Deus nos controlar por completo, corpo, alma e espírito, santificado para engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Ezequias santifica o povo. O sacrifício novamente se torna uma realidade. Se por um lado nós agradamos ao Senhor através de uma vida de temor, de santificação, por outro lado nós desagradamos o inimigo das nossas almas, Satanás. Satanás está irado, porque um grande avivamento estava ocorrendo em Jerusalém. E Satanás vai usar um dos seus, que se chamava Senaqueribe, rei de um império, o Império Assírio. E Senaqueribe se volta contra a pequenina nação de Judá. Neste contexto, Senaqueribe já havia conquistado muitas nações. Nenhuma nação foi páreo para o exército de Senaqueribe. Todas as nações a quais ele intentou conquistar, ele obteve êxito. O homem estava invicto, era só vitória. Ele disse: Judá vai ser mais uma. E ele envia os seus mensageiros para que Judá se entregasse, para que não houvesse necessidade de empreender recursos em uma guerra, não fosse necessário enviar o grande exército. Então ele envia um homem chamado Rabsaqué, e Rabsaqué sobe os muros de Jerusalém, e em cima do muro ele começa a proclamar: olha, o grande rei Senaqueribe manda dizer que ele está vindo, e está vindo para vos conquistar. Vós sereis servos de Senaqueribe. E se Ezequias vos disser que o vosso Deus vos livrará, ele está mentindo, porque os deuses das outras nações não puderam livrá-los das mãos de Senaqueribe. Ele até dá uma alfinetada dizendo: onde está o Deus de Israel? Porque o reino do norte já havia sido conquistado por Senaqueribe, não é? Aonde está o Deus de Samaria? Que era o mesmo Deus de Ezequias, era o Deus de Judá. Porém, o Deus de Israel havia os entregado por causa da sua desobediência, por causa da idolatria e tantos outros pecados que eram uma realidade no reino do norte. Mas no reino do sul, o nome do Senhor era glorificado. Então, Senaqueribe agora vem, mas não sob a orientação de Deus. Não vem, ele vem é para desafiar a Deus. Ele escreve uma carta, Rabsaqué entrega, e essa carta é levada ao rei Ezequias. Quando Ezequias abre a carta e vê as afrontas de Senaqueribe, ele não vai falar com o comandante do exército. Ele não vai falar com o ministro da defesa. Ele entra no templo, abre a carta e diz: Senhor, essas ofensas, essas afrontas não são para mim. Essas afrontas são para ti, ó Deus. Olha para Senaqueribe e a sua ousadia, porque eu sei que o Senhor não é como os deuses das nações vizinhas, feitas por mãos de homens. O Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. O Senhor é o único Deus. Ezequias estava acabando a oração quando o profeta Isaías entra no templo.
Isaías diz: olha, isso que você me pediu, como boca de Deus, isso que você acabou de falar para mim, eu já tenho uma resposta. Diga para Senaqueribe que pelo caminho que ele veio, ele voltará. E tem mais, eu vou colocar um anzol no nariz dele, um freio na boca dele, e ele verá que há Deus em Judá, há Deus em Jerusalém. O Deus de Ezequias é o Deus da sua casa? Glórias ao nome do Senhor. Os filhos de Coré estão observando tudo isso e vendo a confiança de Ezequias no Deus do céu. As afrontas são inúmeras. Vem Senaqueribe e conquista todas as grandes cidades de Judá. Só restava Jerusalém. E ele vem com um exército de 185 mil soldados, muito bem armados, e se acampa ao redor das muralhas de Jerusalém. As afrontas, os gritos, as zombarias eram ouvidos dentro da cidade. Mas Ezequias não se entregava, porque continuava confiando no Senhor. Aí os filhos de Coré, vendo a fé, a confiança de Ezequias, começam a escrever. E um diz: olha, se eu fosse escrever um hino sobre a realidade que nós estamos vivendo, eu escreveria assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que rujam e perturbem as águas do mar, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e por isso não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações podem se embravecer, os reinos podem se mover. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E candará mais, o ide candará mais. Esse é o Deus que cuida da sua igreja. Esse é o Deus que cuida da sua casa. Esse é o Deus que cuida da sua família. O inimigo pode se levantar, pode se enraivecer, aleluia, pode estar ao teu redor da sua casa, mas o Deus de Ezequias está cuidando, o Deus de Ezequias está protegendo. Os projetos do inimigo são muitos para a nossa derrota, mas porque o Senhor está com a sua boa mão estendida sobre nós, a nossa família permanece de pé. Continuamos na presença do Senhor, continuamos servindo a Ele, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode adorar o nome dEle nessa noite. Glória a Deus. Não ceda às pressões do inimigo. Não ceda aos modismos do mundo. Porque muita gente está perdendo a bênção, está perdendo a presença do Senhor, porque quer viver uma vida semelhante ao mundo. E muitas vezes não tem nem a vergonha e publica ainda os atos que realiza, escandalizando o reino de Deus e glorificando o reino das trevas. Não brinque com as coisas espirituais. Faça como Ezequias, leve a sério, purifique o templo, porque você precisa da proteção de Deus sobre a sua casa. Você precisa da proteção de Deus sobre a sua família. Se não fora o Senhor, disse Davi, o nosso inimigo já teria nos engolido vivo. Mas porque o Senhor está conosco, olha nós aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia, não brinque de ser crente, leve a sério. Questão espiritual é muito séria.
Ainda que você tenha que renunciar à fama, ainda que você tenha que renunciar ao dinheiro, ainda que você tenha que renunciar a amizades, mas não abra mão de andar nos caminhos santos do Senhor. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Se Ezequias vivesse na desobediência, entraria para a história o rei que foi derrotado por Senaqueribe. Mas entrou para a história como um rei que resistiu ao inimigo. Aleluia! Qual história, qual legado nós vamos deixar para os nossos? Um legado de quem resistiu ao diabo, um legado de quem resistiu às tentações, um legado de alguém que renunciou ao mundo, andou em oração, andou em santificação, ou um legado de alguém que destruiu a própria família, alguém que perdeu o próprio casamento. Porque as nossas ações vão gerar resultados. Todo plantio obrigatoriamente trará uma colheita. O que nós estamos plantando? O que nós estamos semeando? Que semente é esta que só causa discórdia, que só causa angústia, que só causa tristeza? Semeia a boa semente. Ainda que você tenha que enfrentar a fúria de Satanás, Deus vai te fortalecer, você não vai passar pela batalha sozinho. Aleluia. O exército continuava ao redor, e Ezequias no templo, confiando no Senhor. Ele não prepara um soldado. Na Bíblia não registra que ele prepara nenhum arqueiro para lutar contra Senaqueribe. Era só fé, era só confiança. Porque não precisamos lutar com as armas deste mundo. Deus já nos deu armaduras espirituais. Deus nos deu a fé é um dom do Espírito Santo. Coloque a tua fé em ação. Pare de temer diante deste adversário, deste gigante que se levantou diante de você. Confie no Senhor, faça como Ezequias. O Senhor vai pelejar esta guerra, a vitória será grande e o nome dele será glorificado. Você toma posse desta palavra? Glória a Deus. Ezequias continuava na fé e Senaqueribe afrontando. A Bíblia diz que Deus honra a fé de Ezequias e manda um anjo. Não precisou mandar um exército, mandou um anjo à noite. E aquele anjo surpreendeu o exército de Senaqueribe. Em uma noite ele matou 185.000 soldados inimigos de Judá. Quando pela manhã se ouviu barulho, alguém gritando, desespero, fogo, instrumentos quebrando, os filhos de Coré vão para a muralha e olham o que está acontecendo no arraial dos assírios. Aí um olha lá e diz: olha o que aconteceu. Vinde contemplai as obras que o Senhor tem feito. Que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. O Senhor guerreia as guerras daquele que teme o seu nome. O Senhor peleja as batalhas daquele que colocam nele a sua confiança. Quantos livramentos o Senhor tem operado em prol de você, da sua casa, da sua família, e você nem sabe. Você nem ficou sabendo quantas armadilhas de Satanás o Senhor já colocou por terra. O Senhor já desbaratou, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Aquietai-vos é a palavra do Senhor, e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado na sua casa, eu serei exaltado na sua família, eu serei exaltado entre as nações, porque muitos saberão o que eu vou realizar, e o meu nome será glorificado. Glória a Deus. Deus está aqui para restaurar famílias nessa noite. Deus está aqui para colocar por terra as armadilhas de Satanás. Deus está aqui para colocar em pé aquele que está caído. Deus está aqui com a sua boa mão estendida para trazer renovo para a fé de muita gente que vem passando luta, que vem enfrentando batalha, que o inimigo está afrontando, mas o Deus dos exércitos, o Senhor, o nosso refúgio, Ele não te esqueceu, Ele não te desamparou. Ele te dá uma oportunidade nessa noite de um recomeço, de deixar para trás o que passou, aleluia, assim como Ele deu para Ló. Quando colocou Ló fora de Sodoma, Ele disse, escapa-te pela tua vida. Foi uma oportunidade, os bens perdeu, queimou tudo, os milhares e milhares de animais que ele tinha, ficou tudo para trás, mas Deus deu uma oportunidade de salvação para eles. Deus dá uma oportunidade para a sua casa nessa noite. Deus dá uma oportunidade para a sua família nessa noite. Nem tudo está perdido. O Senhor está ouvindo a sua oração. Ele já falou aqui nesse sentido nessa noite. O Senhor está ouvindo e Ele vai entrar com providência na sua família. Eu quero convidar a igreja para estar em pé nesse momento. E quero fazer uma oração, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Mas quero desafiar aqui aqueles que precisam de um socorro bem presente na angústia, que estão passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, e precisam do socorro do Senhor. Se você tem fé que o Senhor vai agir assim como agiu em favor de Ezequias, dê um passo de fé diante do altar. E eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Oh, glórias ao nome do Senhor. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Não confie nas tuas próprias forças, confie em Deus. Não confie na tua própria capacidade, confie no Senhor. Aleluia, porque dele virá a bênção, dele virá a vitória. Aleluia, Ele vai afugentar o inimigo e a vitória será nossa no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Venha tomando posse da sua bênção nessa noite. Venha tomando posse da vitória nessa oportunidade. Temos alguém que quer voltar para a casa do Pai, alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador, se entregar a Ele nessa noite, levante uma mão como sinal. Temos aqui uma vida se entregando a Cristo. Que Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você primeiro. Temos uma segunda vida para Jesus Cristo nessa noite. Mais alguém? E eu vou orar para que o Senhor perdoe seus pecados. Escreva o seu nome no livro da vida. Desça a presença maravilhosa do Espírito Santo. Firme os teus pés na rocha. Temos a segunda vida voltando para Jesus nessa noite. Olha Deus trabalhando aí na casa. Aleluia. O Deus que restaura está aqui nessa noite. Está restaurando a fé. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda as mãos sobre essas vidas, vamos orar por eles. Nosso Deus, amado Pai Celestial, te louvamos porque o Senhor continua salvando por essas duas vidas que são preciosas para Ti, Senhor. E o Senhor nessa noite tocou no coração, no entendimento, e eles entenderam a necessidade de estar, Senhor, em comunhão contigo, de Te servir, de andar em temor. Eu te peço que perdoe os pecados, Senhor, deles agora. Escreve o nome no livro da vida, Senhor. Derrama a presença maravilhosa do Espírito Santo.
Lava com teu sangue, Jesus. Firma os pés deles na rocha, que eles possam te servir com alegria todos os dias da sua vida, até o dia do arrebatamento da igreja. Ministra a tua bênção sobre essas vidas agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos orar pelas famílias. Coloque diante do Senhor a sua necessidade. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus do rei Ezequias, sabemos que o Senhor está nesta casa, pois o Senhor está salvando, o Senhor está renovando, o Senhor está restaurando. Então te peço que estenda a tua mão juntamente com a minha agora, Senhor, para refazer muitas vidas que aqui estão, para restaurar muitas famílias que precisam ser restauradas, para trazer aqueles que estão fora do teu caminho, ó Pai. Tem pais aqui orando pela salvação dos filhos. Aleluia, oh glória ao nome do Senhor. E eu profetizo nessa noite que eles vão voltar em nome do Senhor Jesus. Tem esposa orando pela salvação do esposo. Tem esposo orando pela salvação da esposa, Senhor. Traz uma resposta ao clamor dos teus servos. Traz uma resposta, Senhor Jesus, àqueles que colocaram a fé em Ti nesta noite. Estenda as Tuas mãos, Senhor, para entrar na intimidade dessas famílias. O Senhor sabe qual é a luta, qual é o problema, qual é a necessidade. Restaura nesta noite, Senhor, a paz no lar. Restaura o casamento que está na beira do precipício. Restaura, Senhor, a Tua presença neste lar. Eu ministro a Tua bênção na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa estas casas, abençoa essas famílias aqui representadas, ó Pai. Toda a ferramenta preparada por Satanás contra esse casamento, contra esta família, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ministro bênção, ministro alegria, ministro vitória, ministro prosperidade. O inimigo tinha decretado miséria, mas o Senhor está virando o cativeiro nesta noite. Receba a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus.